Olá, Deus abençoe vocês, Deus abençoe as suas vidas, seus lares, seus familiares e o ambiente que você está agora nos seguindo, que venha a ser abençoado também. É o que eu peço a Deus nesse momento. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidá-lo e incentivá-lo também a estar se inscrevendo no canal nosso no YouTube, ativando as notificações. Você é sinalizado quando sai conteúdo novo. E também na plataforma do TikTok, que estamos também com um momento de reflexão na Palavra. E o objetivo desse canal, ele é bem simples, que venhamos a refletir sobre temas do dia a dia, cotidiano, dúvidas bíblicas, o que a Palavra de Deus quer dizer sobre isso, à luz da Palavra de Deus. Então, todos os temas que nós trazemos é à luz da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é luz, e ela tem resposta, e ela nos direciona para todos os tipos de situações que nós passamos, né? A Palavra de Deus, eu digo que ela é manual de vida, né? Assim como você compra um móvel, o móvel vem com manual para montar, a Palavra de Deus é o manual do ser humano. Então, o objetivo desse canal é esse, entender sobre temas do dia a dia à luz da Palavra de Deus. E conto com o seu apoio aí para o nosso canal, tá bom? Pessoal, então hoje nós vamos entrar com o seguinte tema. Baseado no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, o conflito invisível. E vamos dar uma olhada para ver o que quer dizer Romanos capítulo 7, versículo 19? Diz assim, ó, porque eu sei em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, né? Ou seja, numa outra tradução, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Em outras traduções, né? O apóstolo Paulo nos passando essa reflexão. Então, é um conflito invisível, né? E muitas das vezes o eu se torna o maior inimigo. Mas vamos dar uma olhada, ver o que nós podemos aprender à luz da palavra sobre este versículo. Então assim, o apóstolo Paulo, todos nós sabemos que ele foi um homem cheio da presença de Deus, cheio de Deus, e profundo conhecedor da lei. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento vasto da lei. Abre o coração e revela uma guerra interior, a batalha entre o espírito regenerado e a carne corrompida. E esse texto não fala de um homem ímpio, um homem que não servia a Deus, mas de alguém que, mesmo conhecendo a Deus, reconhece que dentro de si ainda habita uma natureza inclinada ao mal. Então vamos para o primeiro tópico aqui. O tópico primeiro, o bem que queremos fazer e não conseguimos. O apóstolo Paulo, ele expressa um dilema que todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos. Queremos agradar a Deus, mas tropeçamos em nossa própria carne. A palavra bem ali, a palavra bem, aqui vem do grego agaton, bem. Que significa aquilo que é moralmente puro. Algo puro moralmente falando. E saudável espiritualmente também. A palavra bem, neste versículo, quer dizer isso, né? Ele não fala de boas obras externas, mas de um bem interior, fruto de um coração que deseja santidade. Contudo, entre o querer e o fazer, existe uma ponte quebrada, a fraqueza humana. É aquele ditado que diz assim, aquele que você alimentar, esse vai ser mais forte, esse vai tomar. Então, se você alimenta mais o espírito vai ser evidenciado sobre a carne. Se você alimenta mais a carne vai ser evidenciada. A carne que
que estamos refletindo aqui é a vontade do nosso eu. Aquilo que... o eu interior, sabe? Não... Nada que vem ou é originado ou é criado diante do Espírito, com o Espírito. Então, é aquela luta interior da guerra da carne contra o Espírito. O Espírito, ele nos leva para Deus. A carne nos afasta, muitas das vezes, de Deus. Mas vamos ver aqui que nós vamos ver uma aplicação sobre isso aqui, ó. Então, assim, quantas vezes prometemos mudar, mas recaímos? Quantas vezes dizemos, desta vez vai ser diferente, e no fim repetimos o erro? O problema não está em nossa intenção, mas na força da carne, que sempre quer dominar o espírito. Segundo ponto, o mal que não queremos e ainda fazemos. E a palavra mal aqui, ela vem do grego, que quer dizer kakon, indica algo destrutivo, que causa dano. Não apenas moral, mas espiritual. Paulo não está dizendo que o cristão vive no pecado deliberadamente, né, torta à direita, mas que a carne luta constantemente para arrastar o homem de volta ao velho caminho. Aí eu quero entrar num parênteses aqui, desse tamanho assim, porque assim, algumas pessoas... né, eu já vi um pouco disso e nós temos que ter que tomar cuidado com isso. Quando se achega a Cristo e aceita como único Salvador, entrega a vida a Jesus para que Jesus venha cuidar da vida, algumas pessoas erroneamente, né, dizem assim, agora você vai uma nova pessoa em Cristo Jesus, ok, isso aí está tudo certo e tal. O velho homem morreu, ficou nas águas. Só que assim, há um detalhe nesse ponto, porque assim, o velho homem, que muitas as pessoas falam, para entender melhor aqui, para não ficar difícil o entendimento. A pessoa, quando ela se achega, ela aceita Jesus, ela se batiza, cumpre a justiça divina, ela se batiza, aí o velho eu se foi, e é uma pessoa que nasce em Jesus. Quando nós se achegamos a Jesus, nós nascemos de volta. E algumas pessoas erroneamente dizem que aquele velho homem, aquele ser cabuloso, vamos colocar assim, que era virado no quaisquer, igual diz, ficou lá e não volta mais. Errado. Porque assim, ele tenta ressuscitar todos os dias. Todos os dias o velho homem tenta ressuscitar. O velho homem é o nosso velho eu. Porque quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos se chegar a ele, e Jesus diz, vinde da forma que estás. E quando você vai com todo o teu coração, você automaticamente, algumas coisas você vai mudando. Porque você vai sentindo e Deus vai cuidando da tua vida para que você venha a ser uma pessoa melhor. Não é uma pessoa perfeita. Perfeito é só Jesus. Mas que você venha a ser uma pessoa melhor. Você vai indo. E o velho homem, ele tá ali, quietinho. Então, ele sempre está ali pronto a querer ressuscitar de volta. Por exemplo, eu estou agora no trânsito, nossa, agora Jesus governa a minha vida, e vem alguém atravessa na tua frente. Aí você conta até 200, se for preciso. Por quê? Porque antes a tua atitude era outra, a tua atitude era impulsiva, a tua atitude era... É isso que nós enfatizamos quando fala da carne, é do nosso eu, da nossa vontade, sabe? Então a vontade que era... Aí o que acontece? Você não alimenta o espírito e a carne vai ficando mais forte, mais forte. Aí na mesma ótica do trânsito, você tá ali, de repente no outro dia você, né? Daí, de repente acontece a mesma coisa, você... quase que houve uma
exaltação maior. Então é essa a luta. Então que venhamos a entender que quando a pessoa se achega a Cristo, ela passa de criatura a ser filho, ela passa de uma natureza adâmica e agora ela se torna filho, porque ela reconheceu Jesus, ela deixou Jesus governar a vida dela e é só através de Jesus que chegamos ao Pai. Então ele passa a ser filho. A natureza de Adão, lá de Gênesis, ficou para trás. Mas, se não tomar cuidado, essa natureza pecaminosa, nós somos pecadores, mas tem aquele ditado que diz assim: não há nada tão ruim que não venha piorar. Então aquele que você dá mais lado, aquele que você fortalecer, é aquele que vai ficar mais forte, né? Então, Paulo não está dizendo que o cristão vive no pecado deliberado, mas que a carne luta constantemente para arrastar o homem de volta ao velho caminho. E lá em Gálatas, vamos dar uma olhada lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. E diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui está falando E Gálatas é bem interessante. Nós temos aqui no canal um momento de reflexão sobre as obras da carne e os frutos do espírito. Se você quiser dar uma passadinha lá, vai ver que é bem interessante. Então, assim, refletindo através disso, o pecado não desaparece quando aceitamos Cristo. Ele é vencido todos os dias pela submissão constante ao Espírito Santo. O inimigo externo pode ser resistido, que vem de fora, mas o inimigo interno, que é o nosso eu, precisa ser crucificado todos os dias. E tem dia que não é fácil. Terceiro ponto: o homem interior que clama por libertação. Paulo, no verso 24, exclama. Vamos voltar lá. Romanos, capítulo 7, versículo 19, para ficar bem fácil o entendimento. Deixa eu voltar lá. No versículo 24. Romanos, capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só a pergunta. Aqui está o grito de todo aquele que reconhece que sem Cristo é impossível vencer o próprio eu. E o corpo desta morte, ela faz uma alusão a um costume romano cruel: amarrar o corpo de um morto ao do criminoso. Era uma forma de punição de Roma, né? O apodrecimento de um contaminava o outro até que ambos morressem. Ou morte feia, né? Paulo usa essa imagem para mostrar que o pecado, se não for arrancado, mata aos poucos. Então, fazendo uma aplicação, o cristão, aquele que é de Deus, aquele que tem Deus dentro de si, precisa entender: não é reformar a carne, é crucificá-la. Não é tentar ser melhor, é deixar Cristo viver em nós. E deixando Cristo viver em nós, automaticamente nos tornamos pessoas melhores. E há uma referência, como ele mesmo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos lá para o livro de Gálatas de novo. Gálatas,
capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É Cristo que nos dá o poder de dizer não ao pecado. Sem Ele lutamos e caímos. Com Ele lutamos e vencemos. E aí nós chegamos aqui à conclusão, através de tudo isso. Que Romanos capítulo 7, versículo 19, nos mostra que o maior campo de batalha não é o mundo, é dentro de nós. A carne quer satisfazer o prazer, o espírito quer agradar a Deus. E aí, como eu disse no início da reflexão, quem vence? Aquele a quem alimentamos mais. Se alimentamos o ego, o pecado cresce. Se alimentamos o espírito com oração, palavra e comunhão com Deus, o pecado enfraquece. E aí, através disso que nós podemos tirar, de repente, uma frase com impacto. E aqui nós temos uma frase de impacto final. O pecado só reina onde Cristo não governa. Curto e objetivo. O pecado só reina onde Cristo não governa. Agora, pessoal, imagine, vamos lá, o apóstolo Paulo, que era um homem cheio de Deus, ele expondo essa luta que ele passava. E nós? Imagine, se ele que é ele, que fluía a presença de Deus através da vida dele, um servo de Deus. E nós? Ele passava por isso. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E aí, o que acontece? Eu quero entrar num ponto aqui bem complexo, principalmente contra os matadores da fé. Tem os matadores da fé. A palavra de Deus, ela nos ensina que devemos estar atentos para que a gente não venha cair. Aí tem aquele ponto que diz assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas o levantar não é fácil. Sabe por quê? Porque hoje tem poucas pessoas comparado às quais deveriam ter para ajudar a estender a mão. A pessoa errou e é crucificada. E pode observar, quando uma pessoa, principalmente que é uma pessoa conhecida, muitas das vezes em mídia, internet e tal, a pessoa comete um erro, mas vem bordoada para tudo que é lado. E os que mais bordoam são os cristãos. Quer dizer, não vou dizer cristão, mas o que se dizem cristão. Então levantar não é fácil. Não é fácil. E todos estão passíveis de erros. Todos estão passíveis de erros. O erro, nós cometemos erros todos os dias. Existem erros de pequeno porte, erros de porte maior, de consequências maiores. Mas o nosso Deus, Ele é perdoador. Não existe pecado que não tenha perdão.
exceto que há uma referência na palavra de Deus, pecar contra o Espírito Santo. Mas isso é uma história para um outro momento de reflexão. Mas um coração arrependido, assim como um coração de Davi, olha o pecado de Davi. Davi olhou, desejou, quis Betseba para ele. Cometeu o primeiro erro e o agravante, que naquele momento que o marido de Betseba estava naquela guerra, foi combinado de uma forma que ele viesse a morrer naquela batalha, porque ele queria a esposa dele. Então, uma consequência de situações. Primeiro, o filho dele, com Betseba, morreu. Mas mesmo assim, Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. E o coração de Davi chamou a atenção de Deus. Então, o desafio é o arrependimento. É se arrepender. Às vezes cometemos um erro e viemos a nos arrepender. Aí voltamos a cometê-lo novamente e nos entristecemos. Sabe por que nós nos entristecemos? Porque Deus habita dentro da gente. Porque quando chegar um ponto de você cometer um erro e não se arrepender dele, Deus já não está envolvendo sua vida como deveria. Mas quando você comete, puxa, errei de novo. E o coração se arrepende. E toca no coração de Deus. E Deus perdoa. Mas é aquela história, como nós vemos aqui. Em alimentarmos, vai dominar o outro. Vai dominar. Todos nós sabemos dos nossos erros. E não tem erro nenhum que se oculta dos olhos de Deus. Não tem. Não tem nenhum tipo de ação, atitude, nem pensamentos que podem estar ofuscados ou podem estar ocultos ou escondidos da ótica de Deus. Então, graças ao nosso grande e poderoso Deus, ao nosso Jesus Cristo, misericórdia sobre a nossa vida. Muita misericórdia e graça sobre a nossa vida. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já tínhamos sido consumidos. Não se entristeça se você errou, que acabou tudo. Eu digo se entristecer, puxa, acabou tudo. Peça a Deus, e que o seu coração venha a se arrepender verdadeiramente. Imagine ter um coração como Davi. Davi cometeu vários erros. Foi enfatizado um aqui, vários erros. Mesmo assim, esse coração foi um coração que agradou a Deus. Então que venhamos, através dessa reflexão, porque já não basta o inimigo nos condenar pelos nossos erros. Jogar setas e dardos na nossa mente, pensamentos, viu? Sem ter perdão não, você errou, você vai errar de volta, isso aqui, fazendo você desacreditar que Deus possa perdoar. Então, que a grande misericórdia de Deus venha sobre a nossa vida. Amém? Pessoal, é uma palavra fantástica. É exatamente isso, o conflito invisível. Um conflito que você passa que ninguém vê. Um conflito que eu passo aqui dentro, ninguém vê. Nem as pessoas que estão debaixo do mesmo teto que você vê. Então, assim, é o conflito invisível. Pessoal,
É uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte que tem que adentrar dentro do nosso coração para que a gente venha a refletir. Outra coisa, é uma palavra que ela entra no coração. Então assim, se ela adentrou no seu coração, assim como adentrou no meu coração, compartilhe, mande para alguém. Mande para alguém. Eu aprendi muito aqui nesse vídeo, nessa reflexão. Eu acredito que você aprendeu um pouco também. Porque a palavra, ela é instrução, ela nos ensina, à luz da palavra de Deus. Então, que venhamos a ser pessoas que busquemos a Deus e fortalecer o nosso espírito. Eu sei que tem dias que tem altos e baixos. Tem dias que é só Jesus na causa. Tem dia que parece que dá vontade de você pular com os 2 pés no peito, igual fala. Né? Principalmente no teu mesmo. No teu peito mesmo. Depois que você tem uma atitude que você podia ter evitado. E hoje é tudo na base das atitudes. Uma ação gera uma reação. Tem situações que... E hoje em dia nós estamos numa situação que se você... Eu vou pegar de novo... Eu estou pegando o detalhe na parte do trânsito aqui, que é algo bem complexo, né? Que acontece com muitas pessoas. Mas hoje, se você buzinar para alguém, dependendo quem for, pode ser que você não volte nem para casa. Ou não precisa nem isso. Dá uma olhada e a pessoa interpretar como algo negativo. As coisas estão assim hoje. Pessoas cheias de rancores, pessoas cheias de mágoas, pessoas cheias de tristezas, pessoas angustiadas, pessoas revoltadas. E vai ficar pior. Ah, Sandro, você está sendo pessimista. Não, a palavra de Deus diz isso, que as coisas são tendenciosas a ficarem mais difíceis, mais apertadas. A palavra de Deus não diz que o amor de muitos se esfriar? Pois é, vai se esfriar mais. Vai se esfriar mais. Teve algumas situações que apareceu aí nos noticiários, que estava acontecendo situação, a pessoa estava mais preocupada em filmar com o celular do que estender a mão para ajudar. Vai ficar pior que isso. Infelizmente. O ser humano não é fácil. Não é fácil. E todos estão sujeitos a erros. Mas nem todos estão dispostos a se redimir e pedir perdão a Deus. Pessoal, se essa palavra falou com vocês, assim como falou comigo, opinião sua... Ah, eu tenho uma opinião diferente, Sandro. Eu queria... Pessoal, os comentários estão totalmente liberados aqui embaixo, para você expor a sua opinião. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que é isso mesmo? Porque nós damos uma pincelada aqui, chegamos a 30 minutos. 30 minutos é para dar uma pincelada. E às vezes tem pessoas que acham que o vídeo é comprido. É que as pessoas hoje não têm paciência de se aprofundar em alguns assuntos, principalmente os mais novos, que são mais agitados ali, e também as coisas do dia a dia não colaboram muito, né? Porém, há algo que nós venhamos a guardar no nosso coração, que nós estamos passíveis de erros. Estamos passíveis de erros. Então, exponha aí o comentário seu aí, deixa aí embaixo no vídeo, tanto na plataforma do TikTok, quanto na plataforma do YouTube, deixa aí teu comentário. E já aproveita o ensejo também, se você tiver sugestão de temas, para que venhamos a trazer nos momentos de reflexão, coloque um tema aí para que a gente venha aprender junto.
para que a gente venha aprender juntos aí à luz da palavra de Deus. Aqui nós só vamos refletir à luz da palavra de Deus. Seja de temas diretos ou indiretos, a palavra de Deus sempre tem algo a nos ensinar e nos instruir sobre isso. Tá bom, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus venha nos dar. Eu enfatizo sempre nesses 3 pontos. Tem muitos, além desses 3. Porém, eu peço a Deus discernimento para discernir o que está na minha volta, para discernir o que Deus quer na minha vida, para discernir o que Deus quer que eu faça. Entendimento para compreender aquilo que está à volta, o que está acontecendo, por que está acontecendo. Não arrebento a minha cabeça com isso, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, porque eu entreguei a Ele, assim como você entregou. E se você não entregou, já passou do tempo de entregar. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, entregue a sua vida a Jesus para que Ele venha cuidar. Você não está vendo aí como o bicho está pegando aí fora? O negócio, ó. Com Jesus já não está fácil, imagine sem Ele. E discernimento. Para discernir. Sabedoria, entendimento e discernimento. Eu acho que eu falei discernimento 2 vezes. Sabedoria também. É isso que eu peço muito a Deus. E muita misericórdia de Deus. Muita misericórdia de Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E Deus abençoe as suas vidas, os seus lares, os seus passos. E aguardo vocês aí no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.